vamos lá. Vou responder aqui a pergunta do Geraldo Neto. Como devo acompanhar a empresa que escolho para fazer parte da minha carteira? Notícias, boletim da empresa, como devo estudar? Bom, vamos lá, Geraldo. Primeira coisa. Ô Lu, bem colocado, bem lembrado, né? Eu acho que toda ajuda é válida, né? Muitas pessoas passando dificuldade e eu também vou, sem dúvida nenhuma, ajudar e compartilhar, tá? Até pegando aqui o gancho em relação ao que você estava falando, e eu estava até pensando sobre isso, que o pessoal fala, é herdeira, é não sei o quê, né? Que tá gastando e fazendo não sei o quê. Mas, pessoal, o que as pessoas têm que entender, né, é que a vida ela não precisa ser um extremo de cada lado, né? Nem você não gastar nada, ser uma munheca, né? Ou então você gastar demais e não ter nada. A vida é um equilíbrio, né? Então você tem que saber economizar e a partir do momento que você economiza, saber também desfrutar de algumas coisas. Não adianta ser extremo ou 880. Então, a partir do momento que você... eu mesmo já falei isso várias vezes em lives, em mentorias, né, que você ganhou talvez o seu primeiro dividendo, pega sua esposa, sua família, sua namorada, vai sair para jantar, vai comemorar, né? Você não precisa simplesmente falar, nossa, porque eu tenho que reinvestir. Claro que você tem que reinvestir, claro que você tem que fazer, mas não vai te matar também se você pegar um pouco desse dividendo dentro da sua jornada e se dar alguns presentes, algumas comemorações dentro de algumas etapas de metas que você atingiu ao longo do tempo. Porque senão, pessoal, você vai ter uma jornada que ela que a gente sempre fala, que ela é muito fácil, né? Ela é muito simples, mas ela não é fácil, né? Só que quando você chegar nesse objetivo final, talvez você tenha deixado de viver, né? E esse não é o que a gente procura, você tem que ter um equilíbrio. Então, aproveita os seus dividendos, a luta certíssima, torra os seus dividendos de BBSE, vai lá e faça o que tem de melhor para que a vida seja também uma passagem onde você tenha experiências, né, que te tragam grandes resultados e a questão não é só financeira, não é isso? É isso aí, Jean. Eu não sei se muitos de vocês sabem, mas em 2017 eu sofri um acidente. Graças a Deus, nada muito grave aconteceu. Eu fui atropelada por um ônibus, mas isso me abriu a mente de que para a gente morrer, para algo acontecer com a gente, basta estar vivo. Então, desde então, eu tenho como meta, sempre tive como meta a minha carteira previdenciária, mas os dividendos, pessoal, eles são meio, eles não são o fim de tudo. Muito provavelmente, se o meu pai auditasse o meu cartão de crédito, ele não ia aprovar. E tá tudo bem, assim, nós somos pessoas diferentes que tivemos contextos de vida diferentes, nós temos missões de vidas diferentes, e, obviamente, sempre que as pessoas olham de fora, vão tentar comparar. É inevitável. Eu até entendo quem está olhando de fora, vira e fala, caramba, herdeira não sei o quê. Mas vamos ser honestos, né? Assim, a minha intenção não é ser o Barsi, tá? É ser a minha melhor versão, sabendo que cada um de nós temos uma missão. Vamos lá, vou responder aqui a pergunta do Geraldo Neto. Como devo acompanhar a empresa que escolho para fazer parte da minha carteira? Notícias, boletim da empresa, como devo estudar? Bom, vamos lá, Geraldo. Primeira coisa, se inscrever no mailing da companhia, tá? Existe um site, não sei se vocês sabem, essa é uma informação básica, mas sempre muito importante a gente passar aqui para vocês. Existe um site que se chama Relações com Investidores, RI, que toda empresa listada é obrigada a manter com o maior nível de transparência possível. Então, nesse site de RI, vocês vão encontrar informações sobre o histórico da empresa, informações cadastrais, quem são os controladores, quem são os gestores, e também sobre os balanços e últimas apresentações. Inclusive, tem algumas apresentações institucionais que são até mais fáceis, né? São produzidas para o investidor pessoa física justamente para facilitar a leitura e a interpretação dos números, Geraldo. Então, essa seria a minha recomendação número 1. Mais importante do que você começar por onde você quer, o que você quer ter na sua carteira, é você eliminar de cara o que você não quer. Então, para quem está começando, o filtro BEST costuma ser um bom início,
Não é que vocês vão fechar o olho, girar a roleta e apertar o botão em qualquer empresa destes setores. Lembrando o que é BEST: bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Mas por que desses setores? Porque são setores que geralmente reúnem as características que nós buscamos no longo prazo. Então, é perenidade do negócio, geralmente são empresas que conseguem repassar os custos, né, a inflação para os seus preços, e são aqueles boletos que a gente não consegue fugir no final do mês. Então, eu estou aqui na Bahia, já estou pensando na fatura do meu cartão que eu vou ter que pagar no final do mês, vou ter que pagar o seguro do meu carro, vou ter que pagar aqui o meu celular, minha conexão de dados, senão eu não vou conseguir fazer o pregão AGF. Então, é esse tipo de empresa que a gente busca. Quando você elimina todas as outras distrações, você, obviamente, ganha tempo ao deixar de analisar empresas que nem fariam parte desse crivo. Então, começa pelas empresas do setor BEST, faça uma diligência dentro desses setores, que, assim, basicamente, você reduz as opções para, no máximo, 50 empresas. De 400, cai para 50 empresas. E aí você começa a limar, por exemplo, reputação do controlador. Você pode fazer um filtro lá na AGF+, de preço teto, de MDI, enfim, são vários filtros que você pode fazer e que a gente tem lá no AGF+, tá bom? E, obviamente, acompanhamento via notícias. Acho que o caderno de empresas, principalmente, eu basicamente ignoro o caderno político, vou direto para o caderno de empresas e finanças, que eu acho que é o que realmente interessa, tá bom? Acho que esse é um excelente início. Cadastre-se no mailing do RI, que as notícias chegam automaticamente no e-mail de vocês. Vai lá, Jean. E tem só um detalhezinho, Lu, quem está no OGF+, recebe essas notificações de forma automática, né? Que eu acho que é um facilitador até para a pessoa não ficar tendo que correr atrás. Então, o OGF+, ele filtra, né, todo esse ruído, né, e ele já te manda a informação mastigada via push notification, de anúncio de provento, de anúncio de resultado, análise mais sintetizada e por aí vai, tá? Pegando uma pergunta bem interessante aqui, que é da Rita Fernandes, vocês poderiam explicar o que significa a magia dos juros compostos no mundo da renda variável? Eu entendo o que significa na renda fixa, mas na renda variável não consigo entender. Ô Rita, primeiro, assim, só para contextualizar, para a maioria das pessoas que estão chegando, às vezes elas não entendem nem como é que funciona a questão dos juros compostos de forma geral, né? Então, se a gente pegar, imagina o seguinte, se você tem R$100, né, e você tem algo que te fala que vai te pagar 10% ao mês, tá? Isso é hipótese, é claro que não tem, mas vai te pagar 10% ao mês. Depois do final do primeiro mês, você tem o quê? R$110, né? Quando você chega no segundo mês, você com R$110, você tem mais 10% sendo rentabilizado em cima daquele 110. Então, agora, você já não tem uma rentabilidade em cima do 100, e sim em cima do 110, que vai te entregar ao final do segundo mês R$121. E isso vai acontecendo, que é o que a gente chama de bola de neve, que é o juros sobre juros acontecendo mês a mês, né? Porque ele não rentabiliza sobre o patrimônio inicial aplicado, e sim sobre os juros que foi aplicado em cada um dos meses, e vai gerando uma bola de neve. Isso é tranquilo de vocês entenderem, é o que acontece normalmente numa renda fixa. Agora, na renda variável, o que a gente pode imaginar de bola de neve muitas vezes, e a Lu talvez pode me complementar aqui, né? Você tem o pagamento dos dividendos, né? E quando o dividendo ele é pago pela empresa, você tem a capacidade de fazer uma alocação daquele dividendo, ou seja, um reinvestimento daquele dinheiro que você recebeu, tá? Para a mesma empresa ou para alguma outra empresa que você julgue interessante. E aí, o que você faz com isso? Você aumenta o seu número de ações. E da próxima vez que a empresa pagar, você vai ter um juros composto em cima do seu novo número de ações em relação ao que você tinha anteriormente. E isso vai gerando uma bola de neve de quantidade de ações, e à medida que a empresa ela aumenta os seus resultados, ela tem lucros maiores, tem projetos interessantes, o que é a consequência? Ela vai provavelmente distribuir dividendos maiores, uma fatia do lucro maior. E como você foi reinvestindo esses proventos ao longo do tempo e conseguiu aumentar o número de ações, você então vai ter a possibilidade de receber dividendos maiores em cima da fatia do bolo total. E com isso você vai retroalimentando a sua carteira, gerando uma grande bola de neve no final das contas. Isso eu estou falando só de dividendos, eu não estou falando de valorização de ação.
tá? De rentabilidade em hora nenhuma. Então, com o dividendo, você consegue ir gerando essa bola de neve, comprando mais ações, recebeu, comprou mais ações, recebeu, comprou mais ações, e vai participando desses resultados cada vez melhores das empresas. Claro, de boas empresas. E no final, em última instância, você vai ter um custo de aquisição em relação aos dividendos que você recebe, percentualmente muito altos ao longo do tempo, né? Então, você vai talvez começar com 1%, 2%, mas a gente pega o passe e essa razão do que ele recebeu em relação ao que ele pagou na empresa ao longo dos anos, chega a 100%, 200% do que ele realmente investiu. Não é isso, Lu? Você tem alguma coisa para complementar aí dessa pergunta? Não, é isso mesmo, Gê. Acho que eu falei uma vez numa palestra, o negócio acabou pegando, né? O pessoal fala muito em bola de neve, mas para vocês verem a bola de neve, tem que deixar nevar. Então, a bola de neve, ela só acontece se houver o reinvestimento, né? E o aporte constante, que é a pergunta que eu tinha visto aqui do Felipe Adriano, que eu perdi aqui. Felipe Adriano, gostei do seu nome, Felipe. Sou iniciante, venho constantemente vendo vídeos de vocês, obrigada. Comprar todos os meses ou quando se tem um dinheiro, devemos esperar as datas de dividendos para ir e comprar? Felipe, essa é uma excelente pergunta, justamente porque é intuitivo, né, que você compre uma ação quando ela anuncia dividendos. Na nossa visão, é possível que você faça isso se antecipando. De que maneira? A gente tem o MDI, que é o mapa do dividendo inteligente. O que é isso? O perfil de empresa que a gente investe geralmente nos dá previsibilidade. Por exemplo, o Banco do Brasil já anunciou, inclusive, todas as datas que pretende anunciar os seus proventos, tanto de dividendos quanto de juros sobre capital próprio. Isso tem sido uma prática cada vez mais recorrente nas empresas que a gente investe, principalmente as empresas do BEST. Então, empresas com este histórico, é possível que a gente, obviamente não há certeza nisso, mas é possível ter alguma previsibilidade de quando essas empresas vão anunciar, tá? Então, por exemplo, a gente já sabe, dado o histórico, que BB Seguridade costuma anunciar os seus dividendos semestralmente nos meses de fevereiro e agosto, junto com as suas demonstrações financeiras. Se você já sabe disso e você vê que ali dezembro, janeiro, poxa, a BB Seguridade está num preço interessante, vou comprar. Por quê? Além de estar abaixo de preço teto, o que acontece? Estou muito provavelmente próximo de ver um anúncio de dividendos em um momento em que, obviamente, isso ainda não aconteceu e que muito provavelmente você se antecipe em uma corrida de outros investidores por esse ativo, justamente por causa do dividendo, tá, Felipe? Então, o que eu quero dizer com isso? Aportes constantes, principalmente para quem é iniciante, é extremamente fundamental, principalmente pelo fator psicológico de vocês adquirirem o hábito. O investimento ele tem que se tornar um hábito na vida de vocês. Assim como era muito comum, né? Nossos pais, enfim, a geração passada, poxa, deixa eu fazer aqui uma previdência, vou fazer aqui uma reservinha no colchão ali na poupança, todos os meses, né? Depositar lá 100, 200 reais. É exatamente a mesma proposta que a gente traz aqui para a Bolsa, para vocês todos os meses terem ali algumas opções em que vocês analisam e, obviamente, fazem a contribuição, fazem o aporte de vocês de maneira mensal. E aí, obviamente, tem algumas ferramentas que ajudam nessa tomada de decisão. Tanto o preço teto, o preço ele é sempre absoluto. A meta em quantidade de ações e, claro, também o anúncio de dividendos, tá? Mas fico adendo aqui, Felipe. De novo, o dividendo ele é um meio, ele não é o fim. Ele não é a única coisa que a gente olha. Então, essa questão de previsibilidade, de número de anúncios, né? De transparência da empresa com esses anúncios é também muito importante e dá para você se antecipar. Não necessariamente você precisa comprar quando a empresa faz o anúncio, porque aí, muito provavelmente, o preço já subiu, né? E aí, obviamente, essa oportunidade ela pode acabar, inclusive, passando e você pagar caro por um ativo só por conta do dividendo. Tá bom? Então, dá uma olhadinha no MDI, que é o mapa do dividendo inteligente, e sempre seguindo o preço, comprando todos os meses. Eu acho que uma boa métrica disso é ter a sua meta em quantidade de ações. Escolha ali no máximo 5 empresas que te interessam, você se sente confiante em ter na carteira, vai alternando conforme os meses do MDI, conforme o preço,
e vai engordando a sua carteira, vai ganhando musculatura até que você consiga dar uma diversificação maior para sua carteira, tá bom? Foi isso que meu pai fez para mim lá atrás, né? Obviamente, para mim ele fez com uma ação, ele fez com a Ultrapar, mas não sei, enfim, talvez você se sinta confortável com uma ação, mas geralmente a gente fala em até no máximo 5 ações, fica confortável com essas empresas que você queira ter na sua carteira, e aí vai aportando mês a mês, conforme você vai cumprindo aí a sua meta em quantidade de ações, tá bom? Então, eu sou do time hábito, do time devagar e sempre, do que colocar um montante de uma vez só por causa do dividendo, tá bom? Vai lá, Jean. Eu gosto, só complementando, eu gosto do seguinte, eu acho que o que a Lu falou é ótimo, você coloca as melhores empresas que você gostaria de ter na carteira. Então, por exemplo, pega 5, igual a Lu falou, né? Mas, provavelmente, você não vai conseguir aportar nas 5. Você pega a que está com preço melhor, né? Que está mais descontado e começa na melhor. A primeira ela parou de ser interessante, aí você vai para a segunda da sua carteira que você gostaria de ter. E assim por diante você vai revezando. É a forma mais fácil e vai acontecer uma forma de diversificação muito natural, né?